Oi pessoal, tudo bom? Me chamo Leandro. Eu estou fazendo esse vídeo, né? O primeiro vídeo que eu vou fazer, eu pretendo fazer outros para passar a minha experiência, né, com a ruptura total do tendão de Aquiles, né? Eu tive essa lesão e como eu vi que é um assunto que não tem um consenso no tratamento, né? Então existem várias formas ali de tratar. Cada médico ali ele faz de uma forma ali, né? Não tem uma definição e eu me espelhei em vários relatos ali, né? Eu consegui aprender bastante ali com alguns relatos. Eu também quero passar essa experiência, né? Para poder, de repente, o que eu falo, o que eu vivi aqui, alguém pode ser a dúvida de alguém. Então, sobre a minha lesão, né? Eu estava jogando bola e estava com a bola, né, comigo, fui a correr e de repente eu caí sozinho. Eu senti como se alguém tivesse me chutado, é o que dizem que é a síndrome da pedrada, né, que parece que alguém te jogou uma pedra ou alguém te chutou o pé, né, o tornozelo. Então eu caí sozinho, pelo que os meus amigos falaram, mas eu senti que alguém tinha me chutado. Então eu caí e na hora eu senti uma dor, assim, não é tão, uma dor não tão forte, né? Eu quando eu torci o pé, em uma outra oportunidade eu senti mais dor, mas eu senti uma dor razoável ali e meu pé ficou bobo, eu não conseguia mais colocar o pé no chão, né? Aí os meus amigos ali me ajudaram, tiraram a minha chuteira, a meia e tal, e eu vi que o meu pé inchou, mas não ficou muito inchado, não fez bola, nada. Ficou ali um pouco inchado em relação ao outro pé. E aí eu não conseguia mais ficar em pé, né? Eu não conseguia firmar o meu pé eu não tinha mais como apoiar. Então um amigo me levou para casa e perguntou se queria ir para o hospital. Eu, como não estava sentindo dor, né? A dor era mínima ali, eu achei que era uma... Engraçado que a dor era mais na panturrilha. Eu achei que era tipo um estiramento na panturrilha, tal, alguma coisa que fosse resolver fácil. Então fui para casa, né? Então, como todo atleta ali de final de semana, eu estou acostumado a se lesionar, eu coloquei o gelo, coloquei o pé para o alto e fiquei em repouso. Então não decidi de imediato ir para o hospital, porque eu não estava sentindo tanta dor. Aí, né, naquela minha recuperação, eu peguei o notebook e comecei a procurar, né, fazer pesquisa ali sobre alguns relatos, né, alguém que passou por essa experiência, o que poderia ser, né. Então eu encontrei vários blogs, vários relatos ali de fisioterapeutas, médicos que fazem sites dizendo, né, sobre a ruptura do tendão de Aquiles. Aí isso eu já fiquei mais preocupado, né, e vi que é uma lesão, não é uma lesão tão grave, né, mas a recuperação dela é bastante lenta. Tem que ser realmente tratada e acompanhada ali para ficar bom. Aí vi que muitos casos eram cirúrgicos e outros ali com imobilização e um certo tratamento ficava bom. Então eu decidi no outro dia, né, ir no médico. Então eu fui dirigindo, já que a dor não era tão grande, eu fui dirigindo. Peguei o meu carro e fui na emergência. Aí cheguei lá, o ortopedista, ele já olhou assim, tipo assim, você rompeu o tendão pelo que eu tô vendo. Aí ele fez o teste que ele chamou de teste de Thompson, né? Eu deitei de bruço, ele levantou o meu pé e apertou, né? Ficou, que ele falava que estava esmagando o músculo ali da panturrilha e que com isso, se o meu tendão tivesse normal, era para flexionar o pé. Eu conseguia fazer um movimento de acelerador ali, né? Conseguia mexer o meu pé, eu conseguia mexer normal, até os dedos, conseguia mexer. Realmente eu não conseguia ficar em pé, né? Nem muito menos apoiar o pé e caminhar normal. Então ele falou que o meu caso, pelo que ele estava analisando ali, eu tinha rompido e rompido bem o tendão, talvez total, e que meu caso era cirúrgico, e era para fazer cirurgia o quanto antes. Eu assustei, né? Porque, pô, eu já me machuquei várias vezes e não estava sentindo dor, fui até dirigindo para o hospital, cirurgia. Eu fiquei um pouco assustado. Aí ele falou assim, não, vamos fazer uma ultrassom e vamos confirmar. Eu não sei se foi vontade de Deus, se não era o momento de eu operar naquele instante com aquele médico, mas a minha ultrassom deu uma ruptura parcial de 10%, então uma lesão, então realmente lesionou o tendão, mas foi uma coisa pequena. O médico não acreditou, ele falou, que isso, não tem como, mas eu vou fazer o seguinte, eu realmente com essa ultrassom não tenho como te operar, ainda mais que você não quer.
Então, vou colocar uma tala na posição equina, né? Então, o meu pé, ele não ficou 90 graus, né? Ele ficou esticado, né? Aí ele colocou essa tala, a tala gessada, né? E mandou fazer repouso e procurar um outro médico, né? Se possível, um especialista de pé. Porque para ele eu tinha rompido o tendão mais do que aquilo, né? Mas aí ele não quis discutir ali e tal, ele mandou ir para casa, beleza. Aí mandou tomar anti-inflamatório e caso sentisse dor, tomar remédio para dor, de pirona e tal. Aí ele receitou, aí como eu estava com a tala, pedi para que um amigo fosse buscar meu carro, né? Aí fui para casa, aí na quarta-feira eu marquei o ortopedista. E chegou lá a mesma coisa, o médico, que isso, esse tendão seu rompeu e não foi só 10%, ele fez os testes ali, ele falou, ó, o seu caso, na minha opinião, é cirúrgico, mas eu vou pedir uma ressonância que é o melhor exame, a ressonância magnética. Aí ele pediu até o comparativo entre as duas pernas, ele falou assim, esse é o melhor exame no teu caso, né, o que vai trazer mais detalhes. Então eu fui, no mesmo dia que eu saí, eu consegui marcar a ressonância e fiz. Ela ficou pronta em 3 dias. Pô, aí quando eu pego o resultado ali da ressonância, tá escrito lá, ruptura total do tendão calcâneo, dizendo a distância ali, tudo. Ali bateu o desespero. Eu falei, caraca, agora eu vou ter que operar realmente. Então eu decidi ir no especialista, né? Aí eu consegui um especialista de pé, um médico muito bom, e fui na outra semana nesse especialista já com a ultrassom, né, de 10% e a ressonância de ruptura total. Então, pô, era realmente o caso cirúrgico. Então eu conversei com o médico, ele, antes de olhar os exames, ele examinou, fez o teste novamente, olhou, muito cuidado, conversou comigo e ele deu o diagnóstico dele. Ele falou assim, ó, o seu caso é cirúrgico. Aí ele, pô, eu perguntou, você tem alguma coisa com cirurgia? Eu falei assim, não, eu não queria operar. Aí ele foi e, no caso, falou, então você tem 2 tipos de tratamento. A cirurgia, eu te garanto que você vai ficar bom. Aí perguntou se eu gostava de praticar esporte, falei que sim. Ele falou que após o tratamento, após a cirurgia e o tratamento, eu teria 100% de chance de ter uma vida normal e a chance de romper novamente o tendão seria mínima. Então, tipo assim, eu me livraria da situação do problema, né? E ele falou também do tratamento conservador, que seria fazer imobilização. A diferença entre os dois, basicamente, seria a não cirurgia. Porque, no caso, eu ia ficar de molho ao mesmo tempo, ia ficar com a tala engessada, ia ficar com RoboFoot, ia fazer fisioterapia. Só que nesse tratamento conservador, talvez no futuro, né, eu rompesse novamente o tendão ou não ficasse bom, e aí depois disso tudo, né, passar por isso tudo, eu teria que fazer cirurgia e passar novamente por isso tudo. Então ele falou assim, ó, você vai para casa, pensa, se você quiser fazer cirurgia, você liga para mim amanhã, vê também se o plano de saúde vai liberar e tudo mais. Aí, se você não optar pela cirurgia, você vem aqui que a gente inicia o conservador. Aí eu troquei a tala, continuei com a tala engessada e vim para casa. Então, pesquisei, né, por isso até que eu estou fazendo esse vídeo, porque realmente é interessante os relatos como ajuda. Então eu vi que tiveram pessoas que fizeram conservador pela idade, né, porque o médico preferiu evitar a cirurgia, e depois elas romperam novamente. E aí, como eu gosto de correr, gosto de fazer prática esportiva, eu, né, com bastante, seria a minha primeira cirurgia, né? Então eu decidi fazer cirurgia e está marcada para a próxima semana. Então continuo com a tala, continuo tomando os anti-inflamatórios ali e vou realizar essa cirurgia. Pelo que o médico falou, é bem tranquila, dura entre 30 a 1 e meia. E ele falou que pelo que ele olhou, o tendão está rompido, mas as pontas elas continuam próximas, então vai ser bem rápido. Então a cirurgia ela não toma anestesia geral, né? A hack, aquela injeção na coluna ali, aí você fica anestesiado as pernas e ele vai abrir, vai costurar o tendão, vai fechar e aí colocar uma tala engessada novamente no meu pé. E aí a partir daí é só recuperar, né? Ficar em repouso e tal e seguir o tratamento.
Então eu decidi passar por essa cirurgia, então estou aguardando chegar o momento. Então esse é o primeiro vídeo, né, o vídeo do meu diagnóstico. Eu vou continuar, depois eu vou postar um vídeo ali da cirurgia, se Deus quiser vai ocorrer tudo vai dar certo. E o pessoal que quiser continuar acompanhando essa experiência ali, por favor, por curtir, né, o vídeo e se inscrever no meu canal. Eu não sei como funciona muito bem, mas eu acredito que seja dessa forma. E quiser conversar, colocar perguntas ali, eu vou estar, ainda mais que eu estarei de molho, eu vou estar respondendo. E é bastante interessante essa troca de experiência, porque como eu estava falando, né, tem gente que trata de uma forma, tem pessoas que fazem outra, tem pessoas que ficam de gesso um mês, tem pessoas que ficam 15 dias. Então é interessante essa troca ali para a gente também saber, né, se o médico está fazendo um bom tratamento. Então, com fé em Deus, no próximo vídeo aí eu vou estar melhor, já vou estar operado. Então um abraço a todos aí.